Geralmente, a Idade Média é entendida como o período entre os séculos V e XV, marcado em seu início pela deposição do último imperador romano, em 476, e com seu fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos, no ano de 1453. Durante a Renascença, surge a expressão Idade Média para definir os últimos 1000 anos desde a Antiguidade Clássica, entendidos pelos renascentistas como um período de obscuridade e intolerância. Já o termo Idade das Trevas surge durante o movimento de Ilustração e Racionalismo, pois esses movimentos criticam a estagnação e a irracionalidade de tal época, proveniente da forte influência da Igreja. No século XIX, há uma mudança radical de percepção e valorização da Idade Média, decorrente das correntes de pensamento da Europa, o nacionalismo, romantismo e liberalismo. O nacionalismo buscava traçar as particularidades de cada povo, pautando-as para a criação dos estados modernos. O romantismo exaltava as virtudes cavalheirísticas do medievo e o liberalismo traçava as vontades do indivíduo e suas instituições que buscavam a liberdade perante os governos despóticos do medievo. Somente com o desenvolvimento da história enquanto disciplina científica durante os séculos XIX e XX que a Idade Média começa a ser estudada e aprofundada em um sentido muito mais amplo e complexo do mundo social. Portanto, podemos ver que todo conceito é resultado do seu tempo e de seu meio social, sendo ressignificado através de um conjunto de valores de seu presente. Como disse o historiador Mark Bloch, jamais um fenômeno histórico se explica plenamente fora do estudo de seu momento. Para explicar o medievo, há necessidade de compreender o seu tempo, sua estrutura e seu contexto, não somente seus eventos pontuais. Portanto, na Idade Média, há cavaleiros, cruzadas, reis, peste negra, mas também tantos outros elementos que estabelecem entre si uma complexa relação, para além do entendimento da Idade das Trevas. Temos que começar a ver a Idade Média como uma época de transformação e consolidação social de visão de mundo sendo caracterizada por alguns elementos, como a economia ruralizada, uma timidez mercantil, uma igreja católica muito poderosa, o sistema feudal e uma sociedade hierarquizada. A sociedade medieval era construída numa hierarquia de 3 ordens separadas, onde cada segmento tinha sua idealização do papel a ser desempenhado socialmente. Inspirada na figura da Trindade, ela se dividia entre os que oram, os que batalham e os que trabalham. Eram essas 3 ordens que asseguravam a estabilidade da sociedade. A sociedade medieval possuía pouca mobilidade social, assim prevalecendo um mecanismo fundamental para a nobreza, a homenagem vassálica, sendo composto por um sistema simbólico entre suzerania e vassalagem. O pacto vassálico consiste em um suzerano, que possui o poder sobre a terra, que delega parte de suas terras e de seus direitos a alguém, que passa a ser seu vassalo. Por esse acordo de fidelidade, juravam proteção e auxílio militar, criando um laço mútuo entre suzerano e vassalo. Geralmente, quem possuía o título de suzerania era o rei, e o de vassalo eram os nobres. Entretanto, algumas vezes podia ocorrer entre um nobre de alta categoria e um de baixa categoria. Nesse contexto, algumas linhagens da alta nobreza buscavam meios de consolidar seu poder, se inspirando em elementos utilizados pelas monarquias, através das conquistas militares e união das linhagens com a estratégia de matrimônio. As estratégias militares são pautadas em expansões territoriais, visando a conquista das terras, complementadas pelo desenvolvimento da figura do herói, que consistia na construção da imagem do nobre, como sendo um cavaleiro, um guerreiro ou até mesmo comandante de uma propriedade, que se mantém como chefe da linhagem, representando uma unidade. Já a função do matrimônio possuía 2 papéis fundamentais para a nobreza. Era a estratégia de união de 2 grupos sociopolíticos que estavam em guerra, como uma forma de trégua, e a da reprodução da linhagem, feita através do nascimento de um filho homem, garantia de que a hereditariedade do sangue nobre se mantenha através do primogênito. No entanto, se ocorresse o nascimento de uma filha, esta poderia estabelecer outras relações de matrimônio. Um elemento importante de legitimidade da nobreza é o sangue paterno, o qual transfere os privilégios através das gerações. Portanto, uma ferramenta que busca assegurar a continuidade e a legitimação são os livros de linhagens, que relatam a história e estrutura das linhagens, além de seus feitos heróicos. Segundo Legoff, os homens da Idade Média eram mais propensos a escutar e acreditar no que escutavam do que ver a realidade concreta das coisas. E assim se dava com a repetição constante das lendas. Por conta dessa facilidade de aderência às lendas, numa sociedade de tripartição social, elas cumpriam um papel importante na justificativa da estratificação. Para a nobreza, a busca pela genealogia e pelas linhagens representavam uma das fundamentações do seu status. Ela tinha a ambição de retratar o seu passado e, por meio dele, manipular a memória com a intenção de legitimar o seu presente. E é com esse objetivo de legitimação que podemos observar que as narrativas sobre as conquistas militares ganham força. Assim, surge o sentimento de abranger a memória da linhagem
como uma necessidade de garantir que a memória dos grandes feitos dos seus antepassados permanecesse viva no imaginário coletivo. Nesse contexto, o mito do herói fundador é usado como uma ferramenta desse processo, buscando garantir a continuidade da linhagem, proporcionando aos descendentes uma valiosa legitimação do poder e prestígio social, uma figura em quem se espelhar. Os mitos fundadores foram muito comuns por todo o Ocidente medieval. Eles eram conhecidos como narrativas de origem, por geralmente contarem o surgimento de determinadas linhagens. Construídos de forma ahistórica e atemporal, esses mitos são chamados assim por diferirem-se de uma narrativa historiográfica, localizada no tempo e espaço, que busca com algum método definir as origens da linhagem. Não são obras que procuram se fixar em dados factíveis, mas sim uma memória coletiva, construída e moldada. Um dos principais meios de produção e divulgação desses mitos são os livros de linhagens. Eles são um meio privilegiado de se estabelecer uma sequência de eventos que trazem um caráter de prestígio para determinadas linhagens. Elas se tornam o produto de uma estrutura social, gerando uma literatura que coexiste e se mescla com as lendas épicas, crônicas e outras formas literárias do contexto. Por meio dessas narrativas, há a incorporação da figura do herói fundador, cuja nobreza das ações em vida se torna em sua morte o lastro da nobreza da dinastia que procede. Os livros de linhagens produzidos em Portugal durante a Idade Média que chegaram até nós são 3. O Livro Velho de Linhagens, o Livro de Deão e o do Conde Dom Pedro. O Livro Velho de Linhagens foi redigido no século XIII, tendo como objetivo contar as procedências das famílias nobres que teriam composto as origens da formação do Reino de Portugal. A princípio, o livro era composto por 5 partes ou gerações de famílias, abordando em cada uma delas a narrativa genealógica de uma das consideradas linhagens primordiais da nobreza. No entanto, no século XIV, a leitura do passado do reino proposto pelo livro vai ser retomada por meio de um novo processo de lutas entre o rei e a nobreza. Desse modo, foram inseridos mais 2 novos textos memorialísticos acerca das origens do reino, respectivamente o Livro de Deão e o Livro de Linhagens do Conde Pedro Afonso de Barcelos. O que mais aqui nos interessa é esse último. Ele leva esse nome por conta de seu criador, o Conde Pedro Afonso de Barcelos, filho bastardo do rei Dom Dinis de Portugal. Sendo importante aqui lembrar que naquela época um filho bastardo não era negado. Pelo contrário, muitas vezes ele era acolhido, como foi o caso do conde. O contexto em torno dele favorecia a sua aspiração a cronista, que era como eram chamados esses escritores na época. Ele vinha de uma corte fortemente letrada, influenciada por uma linhagem de reis que incentivavam o florescimento cultural da Península Ibérica, como seu pai, Dom Dinis, rei de Portugal, e seu avô, Dom Afonso X de Castela, que também era cronista. Outro fator importante para sua aspiração literária é a variedade de contatos que pôde estabelecer durante sua vida. Por ter nascido bastardo, não arcava com todos os problemas que um príncipe herdeiro do trono português normalmente teria, mas tinha a influência de seu pai, que lhe possibilitou um casamento com uma aragonesa, Dona Branca Pérez, criando assim contatos com o outro extremo da Península Ibérica. Ele também foi exilado em Castela por conta dos conflitos entre Dom Dinis e o príncipe herdeiro Dom Afonso, o que lhe rendeu um conhecimento do centro da península. É por conta dessa circularidade que Dom Pedro conseguiu ter acesso às informações para escrever o livro, motivado, em grande parte, pelo conflito entre seu pai e o seu irmão. Com a intenção de resgatar os ideais da nobreza, procurando na narrativa dos feitos heróicos das famílias nobres uma justificativa ideológica da fixação da hierarquia através de uma teoria da solidariedade, decorrente do parentesco, devendo os nobres auxiliarem-se uns aos outros ao invés de lutar entre si, conforme afirma Adriana Mosserin, uma pesquisadora que se dedicou a estudar a vida desse importante personagem. Aqui falaremos sobre uma dessas histórias, contadas pelo Livro de Linhagens do Conde Dom Pedro. A lenda da Dama do Pé de Cabra aparece como a progenitora da linhagem do Zaro, família muito importante no contexto da produção da lenda, pois estava ligada à família real por laços matrimoniais. É importante lembrarmos que este nome, Dama do Pé de Cabra, não surge com o Conde Dom Pedro, mas sim séculos depois com Alexandre Herculano, escritor português que resgatou essa lenda. Na época de Dom Pedro, ela era apenas referida como uma muito bela dama. A primeira parte dessa história narra as fundações dessa linhagem, trazendo assim a justificação de seus descendentes como portadores de um sangue nobre. É a história de como um infante inglês, Froão, venceu um conde que oprimia o povoado biscaíno. Um de seus descendentes, Diego Lopes, casa-se com a Dama do Pé de Cabra, desenvolvendo assim o foco da história. Por fim, contaremos uma terceira parte, a de como seu filho, em ex-guerra, com auxílio de sua mãe, liberta Diego Lopes do cativeiro em que caíra quando lutara contra os muçulmanos. Dom Diego Lopes era um ótimo cavaleiro. Um dia, quando estava caçando um porco, ouviu um cantar muito alto de uma mulher. Ele seguiu o canto e a avistou em cima de uma pedra.
Quando a viu, notou que era muito formosa, bem vestida, com um belo corpo, porém tinha os pés partidos ao meio, como o de uma cabra. Se apaixonou por ela e a perguntou quem era. Ela lhe disse que era uma mulher de alta linhagem, e ele disse que, devido a isso, casaria com ela se ela quisesse, pois ele era senhor de toda aquela terra. Ela aceitou, com a condição de que ele nunca se santificasse. Assim, os dois se uniram e passaram a viver juntos. Viveram por muito tempo e tiveram 2 filhos, um homem chamado Engues Guerra e uma mulher cujo nome não se sabe. Um dia, enquanto estavam reunidos à mesa e comiam um porco que Dom Diogo Lopes havia caçado, atiraram um osso a 2 cachorros, um grande e um pequeno. Começam eles a brigar pelo osso, e o pequeno, atacando a garganta do grande, mata-o. Espantado, Diogo Lopes exclama: Santa Maria, quem algum dia já viu tal coisa? Ao ouvir tal exclamação, sua mulher agarra sua filha e seu filho, pretendendo fugir. Porém, Diogo Lopes segura e não deixa sua esposa levar seu filho. A dama, com sua filha, fogem para as montanhas e não foram mais vistas. Depois de um tempo, Dom Diego Lopes foi lutar contra os mouros e acabou preso e levado a Toledo, tendo seu cárcere num curral. Seu filho, Engues Guerra, preocupado com a prisão do pai, foi buscar ajuda com os moradores da vila e eles o disseram que fosse às montanhas buscar sua mãe, e ela lhe daria a solução. Filho, já sei por que vem a mim. Vem me perguntar como pode tirar seu pai da prisão. Então, ela chamou um cavalo, de nome Párdalo, disse que não precisaria guiá-lo, nem alimentar ou dar de beber, e que enquanto estivesse com ele, nunca perderia uma batalha e duraria a vida toda. Monte no cavalo e este lhe guiará até Toledo, e assim ajudará a salvar seu pai. Chegou em Toledo ainda no mesmo dia e assim resgatou seu pai. No encontro entre a dama e Diego Lopes, e depois no casamento, a união entre o mundo real e o mundo mágico, sendo a referência à dama uma ferramenta muito importante. Este encontro fortalece o poder da linhagem de Haro, nobres que buscavam por legitimidade. No livro de linhagens do Conde Dom Pedro, a dama aparece como progenitora da linhagem e essa ligação com o místico faz de seus sucessores os descendentes de uma figura sobrenatural tão importante. Mas é relevante destacar que a união de 2 mundos, o real e o mágico, se dá na relação mútua e na questão de que cada um, a dama e Diego Lopes, abre mão de elementos pertencentes a seus próprios mundos. A dama passa a viver no castelo ao invés de na natureza, e Diego Lopes abre mão de sua religiosidade. Quando Diego Lopes exclama Santa Maria, ele quebra o pacto feito com a dama de que nunca se benzesse ou santificasse, e com isso ela foge com sua filha. Nessa sequência de cenas, é importante destacar que a nobreza, na época, estava preocupada em continuar suas linhagens, para o que era essencial ter um descendente masculino. Por isso, Diego Lopes não deixa a dama levar seu filho, pois este iria garantir sua sucessão e manter a sua memória dos grandes feitos de seus antepassados. Já sua filha, menosprezada pelo pai, possui um papel secundário e passivo, pois se torna menos relevante na continuidade da linhagem pelas regras sociais vigentes. É necessário comentar a importância que tem no contexto histórico da lenda a luta de Diego Lopes contra os muçulmanos. Na época, combater o infiel era uma tarefa atribuída aos nobres que batalhavam pela cristandade, lutando contra o inimigo religioso. Por isso, atribuir uma luta contra os muçulmanos a um descendente da linhagem dos Haro reafirmava o valor guerreiro e o comprometimento com a fé cristã daquela linhagem. Outro elemento ligado à fé se pauta no encontro entre a Dama do Pé de Cabra e Diego Lopes, significando a ligação entre o mundo cristão e o pagão. Por isso, quando Diego Lopes jura não se santificar, ele abre mão do elemento cristão para se aproximar ao paganismo, representado pelas figuras místicas. Quando ele quebra o pacto, volta novamente ao mundo cristão, combatendo os infiéis. Depois, quando Diego Lopes é preso no curral, a imagem que temos é a de um rebaixamento de sua representação social devido ao lugar onde ele é preso, ficando numa posição vulnerável, comparado a um animal. Devido a isso, o filho vai pedir ajuda à sua mãe, novamente mostrando o elemento místico, ajudando na continuidade da linhagem e na legitimidade do nobre enquanto parte da sociedade. Aqui, a dama tem um papel essencial, colaborando para o resgate de Diego Lopes, dando ao seu filho um cavalo chamado Párdalo, que não precisaria comer e nem beber e que venceria todas as batalhas. Essa representação se dá através da relação com o contexto histórico, pois a linhagem dos Haros, por estarem relacionadas diretamente com a figura mística, ganharia sim muito poder.
Toda essa ajuda realizada pelo mundo mágico se torna ferramenta para que a linhagem dos Aros se afirme como poderosa e dona daquelas terras de Biscaia. E essa relação com o místico e o real favorece a continuidade da linhagem. Isso tudo se insere em um momento de urgência. O contexto de produção da lenda envolve disputas por motivos políticos no período de 1201 a 1205, entre o senhor de Biscaia, que chamava-se Diego Lopes, como personagem da lenda, e o seu suzerano, Dom Afonso VIII, rei de Castela e de Leão. A lenda, fazendo uso do nome do senhor do território em expansão de Biscaia, busca exaltar a história da linhagem do Zaro, da qual Diego Lopes pertencia, colocando essa linhagem acima da monarquia de Leão e Castela. Por toda a lenda, os feitos da linhagem do Zaro, desde Froão até Guerra, se realizam de maneira autônoma em relação àqueles reis. Portanto, podemos ver que Froão é colocado na narrativa do Conde Dom Pedro como aquele que traz a independência do senhor de Biscaia. Já Diego Lopes é apresentado como aquele que luta contra os muçulmanos, e seu filho, em Guerra, é aquele que luta pela libertação de seu pai, e ainda como um jovem que continuará a linhagem com o auxílio de um elemento mágico, o cavalo pardalo, que o acompanhará pela vida inteira. Em nenhum desses momentos é mencionada a presença da monarquia. A linhagem do Zaro é a protagonista da história e sobrepõe-se à função do monarca, ou seja, essa narrativa é utilizada como uma ferramenta política. Algumas características muito típicas e recorrentes dos mitos fundadores das linhagens são visíveis na lenda que vimos aqui. Por exemplo, ela ocorre em um passado atemporal, sem indicação de datas. No entanto, tem seu espaço delimitado no senhorio de Biscaia. Essa configuração é muito relevante para o papel fundacional desse mito. Não ocorrendo em um tempo determinado, ela não pode ser questionada. Ela simplesmente aconteceu, e o fato de ser contada e escrita assim busca justificar as pretensões do presente de Diego Lopes frente ao rei Afonso VIII. Assim, vemos que as narrativas não são apenas uma narrativa fantástica para a linhagem, mas sim uma ferramenta de organização social e cultural baseado nesse passado mítico. Através dos valores que a natureza seletiva da memória permite evocar por meio de um passado remoto, quase imemorável, ela toma um peso maior para o imaginário dessa época. Ela não é contada puramente por suas qualidades ficcionais. Como toda ficção, ela tem um contexto que lhe traz intenções, deixa marcas, pegadas em sua essência. A Dama do Pé de Cabra é uma das bases para a justificação de um grupo que precisava desse apoio para manter o seu poder social e político. A ficção não existe isolada do mundo. Pelo contrário, ela é constituída pelas relações políticas e sociais de sua época e interfere nelas. Olhando de hoje, podemos ter a impressão de que ao contarmos a história da Dama do Pé de Cabra, estamos falando de um conto de fadas, mas ela vai muito além disso. Mais do que uma lenda, do que uma historinha qualquer, ela é um objeto político, é uma ferramenta nas relações dessa sociedade do Ocidente medieval.